A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição sobre os dons de elocução, ou seja, sobre os dons que são evidenciados por meio da expressão oral de uma fala sobrenatural não aprendida anteriormente. Assista o vídeo até o final, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like e o seu dislike. Conto com a sua interação no canal, pois ela é muito importante para a plataforma do YouTube classificar os vídeos como importantes e também impulsioná-los. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Faça seu investimento neste canal clicando no ícone do coração. Deus te recompensará aí por sua semente financeira em meu ministério. O textuário da lição bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Na verdade aplicada, o bispo Aídes do Carmo ele pondera que as manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. O texto de referência está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 31, onde o apóstolo Paulo ele dá instruções quanto ao uso correto dos dons de elocução que compõem o terceiro grupo de dons, sendo eles o dom de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Como eu observei no início, os dons de elocução eles são assim classificados por serem evidenciados por meio da expressão oral de uma fala que é sobrenatural, não aprendida anteriormente. Assim como os demais dons de revelação e de poder, os dons de elocução só devem ser utilizados para edificação, exortação e consolação, evitando a desordem na igreja que é o corpo de Cristo na terra. Os dons relacionados à elocução, evidenciados pela expressão oral por meio da manifestação do Espírito Santo, que capacita o cristão a falar de forma sobrenatural, assim como os demais dons, não são de propriedade de quem Deus usa com eles. O bispo Aídes ele frisa em seus comentários que, infelizmente, muitos se dizem possuidores destes dons e, devido à falta de discernimento espiritual, eles conseguem enganar a muitas pessoas com as suas falsas manifestações. O dom de profecia ele ocorre quando o Espírito Santo ele inspira uma pessoa a falar de forma sobrenatural, sem nenhum conhecimento prévio da situação de quem a profecia está sendo dirigida e a proferir sentenças sobre fatos que tenham ocorrido, estejam ocorrendo ou vá acontecer com a pessoa, de forma que a pessoa ela seja edificada, exortada ou consolada e tenha condições de, com as orientações recebidas por meio do ato profético, se ajustar diante de Deus, se manter resiliente, se preparar ou se precaver quanto a eventos futuros. O fato de o profeta desconhecer de forma prévia a situação de quem a profecia está sendo dirigida e ser habilitado por Deus para falar como se tivesse conhecimento pleno de tudo, gera temor nas pessoas, pois é Deus quem revela ao profeta e o inspira a falar de forma sobrenatural, com toda convicção e com toda autoridade divina. O profeta Amós, ele afirma que é Deus quem revela previamente seus planos aos seus profetas. Quanto ao dom de profecia, Paulo ele frisou dizendo: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Além disso, Paulo deixa claro que o dom de profecia somente deve ser utilizado para servir à igreja de Cristo, nunca em benefício próprio. O mau uso do dom de profecia ele gera confusão e quem o fizer terá que responder diante de Deus por tal ato. A importância do dom de profecia para a igreja de Cristo é inequívoca, pois junto com os dons de discernimento de espíritos e da palavra da ciência, o dom de profecia ele previne de a igreja coletiva ou a igreja individual ser enganada ou passar por situações aflitivas sem antes se ajustar diante de Deus ou se preparar de forma preventiva. Para o apóstolo Paulo, o cristão deve buscar para que os dons espirituais sejam manifestados nele pelo mover sobrenatural do Espírito Santo, principalmente o dom de profecia, justamente pelos aspectos já mencionados a respeito do dom de profecia.
Outro fator que ressalta essa importância é que quem profetiza edifica toda a igreja e não apenas a si mesmo, já que Deus ele fala abertamente, de forma simples e também de forma direta com as pessoas presentes na igreja, ainda que o ato profético ele seja direcionado a uma única pessoa entre todos. No Antigo Testamento, o dom de profecia ele estava restrito aos profetas que estudavam na escola dos profetas, se preparando para o exercício do ministério profético. Com o evento do Pentecostes, após a ressurreição e ascensão de Cristo, em um cumprimento ao que foi profetizado pelo profeta Joel, o dom de profecia ele passou a estar disponível a todos os crentes que buscarem em oração resiliente. Há uma diversidade de modos que o Espírito Santo ele manifesta o dom de profecia. Um dos mais importantes e fiéis modos é por meio da ministração da palavra de Deus, como ocorreu no sermão ministrado por Pedro no dia de Pentecostes, que não foi uma palavra comum, mas a manifestação do dom da profecia. Como forma de proteção e prevenção contra as falsas profecias, o contexto bíblico geral ele dá direito às pessoas de julgar a profecia. E o parâmetro para esse julgamento deve ser justamente o contexto bíblico geral das Escrituras, pois todos os atos proféticos devem estar em harmonia com os propósitos de Deus que estão expressos nas Escrituras Sagradas. Por isso, a igreja cristã precisa ser bem ensinada, bem alicerçada na sã doutrina, para que a igreja não venha tolerar falsos profetas que fazem mau uso dos dons espirituais a fim de impressionar as pessoas em benefício próprio. Paulo foi incisivo ao dizer: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O apóstolo João ele seguiu a mesma linha de orientação ao dizer: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como se sabe, uma pessoa pode fazer declarações motivadas pelo espírito humano, pelo espírito de Deus ou por espíritos imundos. Para o teólogo Dr. Stanley Orton, a igreja deve julgar meticulosa e publicamente, com deliberada consideração e avaliação, o que o Espírito está dizendo. Como os espíritos imundos eles conhecem tudo a respeito das pessoas e conhecem com propriedade a lei da semeadura, um espírito imundo ele pode inspirar um ato profético e tal profecia se consolidar. Portanto, o que dá veracidade e autenticidade a um ato profético é ele estar em perfeita harmonia, em conformidade com o contexto geral da Bíblia Sagrada, se alinhando à necessidade humana com os propósitos de Deus que estão revelados em sua palavra e não o eventual cumprimento que foi profetizado. Um ato profético pode ser direcionado a uma única pessoa, mas ele deve edificar, exortar e consolar a igreja no seu todo, pois ela é o corpo de Cristo. O julgamento dos atos proféticos pela igreja impede, ou pelo menos dificulta o inimigo de implantar dentro da igreja falsos profetas que vêm para desestabilizar a saúde espiritual da igreja, promover divisão e promover também rebeliões individuais ou coletivas. Auxiliado pelo Espírito Santo, o cristão tem condições de reconhecer a voz do Senhor por meio do ato profético e discernir se ele é ou não para a glória de Deus e para promover salvação e livramento ao ser humano. O dom de profecia é, para os nossos dias, sendo extremamente útil para edificar e aperfeiçoar os santos em Cristo Jesus. O dom de variedade de línguas é uma ampliação do dom de línguas que é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, cuja manifestação é um ato exclusivo do Espírito Santo que capacita a pessoa a falar uma língua nunca aprendida em algum tipo de curso linguístico. O ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas possibilita ao cristão ter diretrizes e evitar a desorganização no culto que o cristão estiver prestando a Deus. Ao dizer que o dom de línguas é um sinal para os infiéis, Paulo está explicando que, ao ser exercido e manifestado na vida do cristão de forma milagrosa, sem nenhum aprendizado prévio, os infiéis se tornam cientes de que estão tendo aí a oportunidade de ver a manifestação sobrenatural, ser despertado também a ter temor e reverência a Deus. Quanto ao uso da expressão em línguas, utilizada em Atos e também em 1 Coríntios, de acordo com o teólogo David Lean, a diferença básica entre o fenômeno das línguas em Atos 2 e em 1 Coríntios 14 está no seu propósito. Em Atos 2,
as línguas visam a edificação pessoal de cada discípulo, deixando evidente que cada um deles havia recebido a promessa do Espírito Santo para revesti-los do poder do alto, por isso não havia necessidade de serem interpretadas. Já em 1 Coríntios 14, o propósito é a edificação, exortação e consolação da igreja como um todo, por isso aí a necessidade de serem interpretadas e comunicadas à congregação. O bispo Aides, ele observando o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, ele pondera em seus comentários que nem todos os cristãos foram, são ou serão batizados com o Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Isto porque o falar em línguas ou a manifestação sobrenatural de quaisquer dons espirituais não é uma condicionante para a salvação. Quanto às línguas como um dom de elocução, evidenciado pela expressão oral, o escritor Estevão Ângelo, ele destaca que nem todos recebem a manifestação do dom de variedade de línguas. Deve haver interpretação e há limitação a serem observadas por quem recebe essa manifestação sobrenatural por meio da ação do Espírito Santo. O dom de variedade de línguas, sem que haja interpretação, serve para a edificação do crente a quem esse dom é manifestado. Tendo em vista a necessidade atualíssima de que cada cristão seja edificado e revestido do poder do Espírito Santo, é urgente que haja busca constante e resiliente deste dom sobrenatural em toda a sua plenitude. No entanto, deve-se ter o cuidado e se evitar o exagero, pois apesar de o cristão ser plenamente edificado pela manifestação do dom de variedade de línguas, o cristão deve ter como prioridade a ordem do culto e a edificação da igreja como um todo. Por isso Paulo orientou dizendo: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Portanto, percebe-se aí de pronto que, junto com o dom de variedade de línguas, é de suma importância a busca pela manifestação sobrenatural do dom de interpretação de línguas, por meio do qual o Espírito Santo ele utiliza de uma outra pessoa, de um outro crente, para revelar e transmitir à igreja o significado das palavras pronunciadas por quem tem o dom de variedade de línguas. O dom de interpretação de línguas trata-se de uma manifestação sobrenatural exclusiva do Espírito Santo que capacita uma pessoa a interpretar as línguas pronunciadas, também sem ter feito aí curso linguístico prévio ou quaisquer consultas adicionais linguísticos. É algo automático, natural e plenamente coerente com as Escrituras Sagradas. O bispo Aides José do Carmo, ele lembra em seus comentários que na igreja de Coríntios estava tendo desordem de toda a natureza nos cultos e os cristãos reagiam de forma indiferente, sem dar a devida importância aos dons espirituais. Esse comportamento estava promovendo confusão na igreja que não estava buscando o dom de interpretação de línguas para que, com a interpretação do que estava sendo pronunciado em línguas estranhas, a igreja no seu todo fosse edificada, exortada e consolada. Foi por isso que Paulo exortou dizendo que caso não houvesse intérprete, quem estivesse recebendo a manifestação do dom de variedade de línguas deveria falar apenas consigo mesmo e com Deus. No entanto, Paulo também é direto ao exortar que não se deve proibir o falar em línguas na igreja. Outra recomendação paulina interessante é que a própria pessoa que fala em línguas deve orar buscando de Deus o dom de interpretá-las. O dom de interpretação de línguas ele está sujeito ao dom de línguas e variedade de línguas, pois caso não haja a pronúncia de línguas estranhas na comunidade cristã local, não haverá o que interpretar. O escritor Elinaldo Renovato, ele denomina esses dons de dons germinados. Para o escritor Ezequias Soares, o dom de interpretação de línguas não é autônomo como os demais dons, sendo aí o único que depende da manifestação de outro dom, no caso, o dom de variedade de línguas. O escritor Gordon Show, ele frisa que a interpretação das línguas é tão milagrosa quanto as línguas. Isto quer dizer que quem recebe a manifestação do dom de línguas não vai procurar decifrá-la aí com a sua mente humana, mas ele vai pedir e receber a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu as línguas estranhas. O dom de interpretação de línguas deve ser empregado exclusivamente para a edificação da igreja,
já que, por ele, a igreja toma conhecimento do conteúdo e do significado da mensagem transmitida por Deus à igreja através das línguas estranhas pronunciadas. Foi com isto em mente que o apóstolo Paulo ele orientou dizendo: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Combatendo falsos ensinamentos de que o fato de os dons de língua e de interpretação de línguas seriam os últimos dons sobrenaturais listados pelo apóstolo Paulo, os tornam aí menos importantes que os demais dons mencionados por ele, o teólogo Dr. Stanley Orton ele frisa que essa conclusão é equivocada e insustentável. Portanto, quanto aos dons de elocução evidenciados pela expressão oral, fruto do mover sobrenatural do Espírito Santo, a Bíblia instrui que toda profecia deve ser julgada na igreja, já que todo ato profético deve estar em harmonia com os ensinamentos bíblicos que revelam os propósitos de Deus para a vida humana. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas, assim como todos os demais dons mencionados por Paulo, ainda hoje são derramados por Deus através do mover sobrenatural do Espírito Santo, da mesma forma como ocorreu no Pentecostes e nos dias da igreja primitiva. O verdadeiro culto pentecostal deve evidenciar os dons de elocução, pois assim como os demais dons, eles contribuem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se desperte para aprender mais sobre os dons sobrenaturais, para que você possa buscá-los de forma mais eficiente e valorizar ainda mais as manifestações do Espírito Santo de Deus. Seja zeloso, seja zelosa na busca e no uso dos dons espirituais, para que você possa contribuir com a edificação da igreja e com a promoção de glória ao nome de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.